Saudações a todos, Douglas Lisboa aqui mais uma vez. Eu queria agradecer a quem está acompanhando esse canal, ainda que a visualização seja limitada, seja um canal muito pequeno, poucos inscritos, mas acredito que com empenho, com uma dedicação consistente, talvez a gente consiga alcançar um grande público. Eu não gostaria de fazer nenhum apelo midiático, nenhum tipo de apelo de cunho vulgar para alavancar a popularidade desse canal. Eu não sou um animador de torcida, eu não sou um influenciador, tá? Eu não me considero nem mesmo um comentarista, um analista. Eu sou apenas uma pessoa normal que deseja comentar sobre certos temas, deseja expressar sua opinião para as pessoas e ouvir opiniões contrárias, opiniões divergentes. Mas nesse sentido, o fato do canal ser pequeno, inclusive eu peço que você se inscreva, dê like, tá? Sempre peço ao final, mas eu peço já antecipadamente. Uma desvantagem de ter um canal pequeno é que eu posso falar sobre temas polêmicos sem me preocupar tanto assim com sua repercussão e sem temer possíveis represárias. Por essa razão que eu gostaria, na verdade, de iniciar hoje uma série de vídeos sobre a censura no Brasil. Quem acompanha o noticiário deve ter a vívida lembrança de vários episódios em que pessoas foram censuradas, ideias foram impedidas de circular. Na maioria das vezes, na verdade em todas as vezes, isso vem como consequência de alguma decisão do Supremo Tribunal Federal. E infelizmente o Brasil vive atualmente um estado de censura. Não dá para classificar de outra maneira a situação em que nós estamos vivendo. E, claro, eu gostaria de tentar apontar algumas questões filosóficas a esse respeito, especialmente porque talvez, se Deus me dê força, eu possa reunir essas ideias em talvez algum livro, tá? Bom, mas qual foi o episódio recente que me motivou a falar sobre isso? No Recentemente, o ministro Flávio Dino decidiu censurar trechos de um livro e não apenas isso, como mandou destruir os exemplares deste mencionado livro que continha os trechos polêmicos, os trechos que foram censurados. Eu gostaria de voltar depois neste livro para acompanhar com vocês os referidos trechos e explicar os erros cometidos pelo ministro. Mas, sem me ater muito nesse texto especificamente, o que eu gostaria de chamar a atenção é para os erros graves que são cometidos quando se tenta justificar a censura. E isso acontece até mesmo na sentença, na decisão do ministro Flávio Dino. E dos argumentos utilizados para a censura é de que as ideias que porventura incitam o ódio, promovem algum tipo de discriminação, elas devem ser suprimidas simplesmente porque elas têm como resultado a violência contra determinados grupos. E aqui que está um dos problemas do argumento do Flávio Dino. O Flávio Dino simplesmente assume que existe uma conexão causal entre as ideias
contidas neste livro e as violências que a comunidade LGBT, que é a comunidade alvo, tá? Nesse caso, teria sofrido. Ora, a questão toda, o básico que você poderia esperar é que ele apresentasse pelo menos um caso em que de fato houvesse essa conexão. Um caso, apenas um caso em que você poderia identificar e mostrar, olha, esta pessoa, esse homossexual, que seja, ele sofreu essa violência como resultado exclusivo deste livro. Mas o Flávio Dino não é capaz de mostrar isso. Ele unicamente preenche uma lacuna com certo entendimento abstrato de uma relação causal que simplesmente não existe, não é factual. E isso é um problema que a gente tem presenciado em vários argumentos para se impor censura. Por exemplo, quando alguém defende que não se pode fazer piadas com minorias, com gays, com negros, nordestinos, por exemplo, o argumento é que, olhe, você fazer graça sobre esses grupos significa naturalizar o preconceito e a violência sobre esses grupos. E daí muita gente diz, bom, a piada ela pode parecer inofensiva, mas ela provoca morte de travestis e de gays. Mas, de novo, eu gostaria que alguém apresentasse um único caso em que alguém foi vítima de alguma grave violência por causa de alguma piada. Algum caso em que alguém pudesse falar, poxa, eu fui no show do Léo Lins, por exemplo, eu fui prestigiar um show de stand-up e por causa daquela piada eu me senti legitimado a cometer algum tipo de violência contra alguém. Eu acho que os gays são pessoas inferiores por causa da piada do Léo Lins, por exemplo. Isso não existe. Esse tipo de conexão causal, ela é uma invenção na cabeça dos censores. É uma invenção que muitas vezes tem feito um mal enorme, justamente porque é o que legitima argumentos de censura. Então, o primeiro erro apontado aqui é justamente esse. Olha, não há uma conexão causal entre as ideias contidas em um livro, críticas, meio preconceituosas que seja, e violências contra um determinado grupo. Assim como uma piada sobre um homossexual não é a causa, não é responsável pela violência que um homossexual possa vir a sofrer. Tá? Essa conexão, ela tem que ser demonstrada. Essa conexão não pode ser simplesmente presumida. Isso é um erro grave, é um erro lógico muito grave que está sendo cometido, que até o momento nós estamos permitindo que as autoridades rotineiramente cometam. Bom, além disso, existe um erro maior, tá? E isso tem uma natureza filosófica, que é de atribuir ao Estado, representado aqui pelo Supremo Tribunal Federal, o poder de decidir pelos cidadãos aquilo que é bom ou não para eles. Ora, se uma ideia é ruim, se uma ideia ela é equivocada, nós, a sociedade, tá, devemos ser capazes de dizer que ela é ruim, que ela não pode ser seguida. Vejam, o Flávio Dino não pode reivindicar um poder decisório que cabe unicamente às pessoas. Não compete a ele fazer um julgamento sobre quais ideias ruins deveriam ser eliminadas. Ele não pode agir como se estivesse nos protegendo
de eventualmente nos defrontarmos com ideias ruins. O comportamento do Supremo Tribunal Federal é de tratar o cidadão brasileiro como se fosse uma criança, como se fosse um indivíduo incapaz de discernir o que é certo ou errado. Cada um de nós tem essa capacidade. E se nós, porventura, lidamos com ideias ruins, encontramos ideias ruins, cabe a nós dizermos que ela é ruim. Nós devemos decidir quais ideias são ruins ou não. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele não pode simplesmente sequestrar a nossa capacidade de rejeitarmos ideias ruins. Eu confesso, um texto que diga que homossexuais deveriam ser tratados de uma maneira diferente de heterossexuais, ou que mulheres deveriam ser tratadas de uma maneira diferente de homens, ele é um livro com ideias ruins, com ideias equivocadas. Mas eu não preciso retirar esse livro de circulação. Eu tenho, ao contrário, eu tenho que mostrar que essas ideias são ruins. Eu tenho que argumentar e mostrar, através desses argumentos, que essas ideias são ruins. Quando quando o Supremo Tribunal Federal censura um livro, ele está retirando da sociedade o direito de discutir estas ideias, o direito de refutar essas ideias. Existe uma crença muito equivocada em parte da sociedade, e isso fica muito claro no Supremo Tribunal Federal, de que permitir que ideias ruins possam circular implicaria que as pessoas posteriormente iriam seguir esse caminho. Mas, veja bem, isso assume que as pessoas são idiotas, que o nosso comportamento é tal como o de um rebanho, em que não sabemos discernir o certo do errado. Esse é o problema. Não devemos permitir que o Estado tenha o poder de traçar a linha entre o certo e o errado. Não pode. Bom, mas além disso, a decisão do Flávio Dino também comete um outro equívoco, sobre o qual gostaria de voltar posteriormente, na maneira como ele tenta argumentar a favor da censura, ao dizer que o Brasil é o país com o maior número de homicídios cometidos contra homossexuais. Bom, essa na prática é uma fake news, tá? Nós temos permitido que durante muitos anos sejam divulgados dados equivocados sobre a violência cometida sobre a respeito da comunidade LGBT, baseado em relatório do Grupo Gay da Bahia. Relatório esse que não tem nenhum amparo científico, não tem nenhum respaldo científico. Basicamente você pega notícias divulgadas na internet ou na televisão, identifica que um homossexual ou uma lésbica foi morto e você diz que isso é crime de homofobia. Isso é ridículo. É como você falar que todo traficante que morreu porque é heterossexual, dado que na maioria das vezes são heterossexuais. Isso é ridículo. De novo, você não traçou uma conexão causal entre as duas coisas. Você não foi capaz de mostrar que aquele crime foi provocado pela orientação sexual daquela pessoa. Isso é um erro grave. Então, no final das contas, o que nós temos? E isso aqui eu estou apenas colocando como
tentativa de introdução para os vídeos que eu gostaria de trabalhar depois. Primeiro, nós temos um estado de censura instaurado no Brasil, que vem há muito tempo, mas foi fortalecido nesses últimos 5, 6 anos. Tá? Basta lembrarmos que um dos episódios mais graves a esse respeito foi a suspensão do Twitter durante 40 dias pelo Alexandre de Moraes. Mais de milhões de brasileiros foram censurados nesta ocasião. Então, um estado de censura instaurado no país. Nós temos uma decisão do Flávio Dino completamente equivocada, completamente errada em suas bases epistemológicas. Tá? Nós temos pesquisas fraudulentas a respeito de crimes contra homossexuais que fundamentam decisões equivocadas. E no final das contas, nós temos esse entendimento também equivocado de que a população brasileira ela é composta por pessoas completamente inertes, por pessoas abobalhadas, que não sabem pensar por si mesmas, que não sabem discernir o bem do mal, que não sabem discernir o certo do errado. É essa visão que o Supremo tem. E é essa visão que o Supremo utiliza para legitimar a censura. Bom, do ponto de vista filosófico, que é o que me interessa aqui, eu entendo que todo ser humano tem condições de discernir o certo do errado. Que todo ser humano consegue muito bem evitar ideias equivocadas. Que o ser humano sabe muito bem, ao se defrontar com ideias ruins, repeli-las ou simplesmente não segui-las. Tá? Nós temos uma série de ideias por aí que nós eventualmente tomamos conhecimento, sabemos que elas existem, mas não seguimos. Tá? Nós temos aí, digamos, o marxismo sendo propagado há muito tempo, mas a sociedade brasileira, ela nunca demonstrou interesse algum em seguir por esse caminho. Nós temos, por exemplo, milhões de ateus no Brasil, um país majoritariamente cristão, e não por isso essas pessoas seguiram o cristianismo, ou seguem o cristianismo, ou se sentem compelidas a seguir o cristianismo. Então, é evidente que você pode conviver em uma sociedade em que ideias ruins sejam divulgadas e nem por isso você vai segui-las. Esse é o erro que o Supremo comete. E esse, infelizmente, é o estado que nós estamos presenciando atualmente. Nós estamos permitindo que o Supremo nos trate como um rebanho. Nós estamos permitindo que o Supremo nos trate como crianças. Nós estamos permitindo que o Supremo nos trate como seres em sua minoridade. Nós não devemos viver nessa situação. É um erro. É um erro. E é um erro que só tende a piorar. Porque ao fazermos isso, nós estamos dando excessivo poder ao Estado. Nós estamos atribuindo cada vez mais poderes ao Estado. E, bom, é um clichê dizer, mas não posso deixar de dizê-lo, o poder corrompe. E o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, aproveitando esse espaço que eu tenho, esse canal pequenininho que eu tenho, eu gostaria de talvez dar minha contribuição a esse debate, discutindo um pouquinho mais sobre liberdade de expressão, sobre alguns exemplos a respeito da liberdade de expressão, como o Supremo tem prejudicado
esse debate, como o Supremo tem prejudicado e restringido muito a nossa liberdade de expressão, como a mídia também, ironicamente, tem contribuído muito para isso. Então, eu gostaria de traçar esse debate nos próximos vídeos dessa semana, tá bom? Mais uma vez, agradeço a visualização, agradeço você ter ficado até aqui, tá? Inscreva-se no canal, dê o like e nos vemos até a próxima. Deus abençoe. Muito obrigado.